Boa noite. Com relação ao Deuteronômio 24, 1 e 4, podemos entender que quando um casal se divorcia por conta do adultério e a parte culpada se casa com outra pessoa e posteriormente separa-se novamente e resolve voltar com seu primeiro cônjuge, seria errado? Pergunto isso porque já vi casos desses aqui e foi entendido que trata-se de uma restauração do primeiro casamento. Então, você tem que entender primeiro o que é casamento. Não, mas você entendeu a pergunta dele? Entendi. O cara, Acho que ele o cara voltou pra casou, primeira o cara mulher. casou, separou, casou de novo, aí largou dessa e voltou com a primeira. Você tem que entender primeiro o que é casamento, né? Acho que muita importância se dá à questão do divórcio, mas pouco se fala do que é o casamento de verdade. Eu não, sabe, o pessoal às vezes briga comigo e fala que eu relativizo a questão do casamento. Por quê? Porque eu falo que o casamento não é apenas ter uma certidão de casamento perante a lei, mas que o casamento é muito mais do que isso, é união, é companheirismo, é mesmo dentro das diferenças você tá com a tua esposa, você amar a sua esposa. Fora isso, se você pode ter uma certidão de casamento, por exemplo, tem muita meninada hoje na igreja que o menino, o casal de molecada vai lá, casa para poder fazer sexo, e acabou, daqui 6 meses um não está conseguindo olhar para a casa do cara do outro. E você vai me dizer que isso é um casamento estruturado, onde eles se prepararam. Por exemplo, eu para casar com essa daqui, com esse presente que Deus me deu aqui, eu sabia que eu tinha uma profissão, que eu tinha um trabalho, que eu tinha condição de manter uma casa, que eu tinha condição de proteger ela, de cuidar dela, de sustentar uma família. Sabendo que ela tinha 2 filhos, eu assumi esses filhos, são meus filhos hoje. Então tem tudo isso. Ser casado, pessoal, é muito mais do que você ir lá no cartório, reunir a família, porque quer ir lá e ir pro firim-fim-fom, então corre assinar um papel e vai. Aí passa a noite de núpcias, a semana de núpcias, que os moleques saem até magro do quarto, aí já começa a aparecer os problemas, porque mora na casa da sogra, mora na casa do sogro, tem que baixar a orelha porque o sogro e a sogra fala, já começa aquela história, a nora querer levantar a pestana para a sogra, que é a dona da casa. Você vai falar que isso é casamento? Não é. Então, antes da gente ficar pensando, porque fulano largou, casou, depois separou, o que ele tinha com essa outra pessoa que ele casou? Se ele voltou com a antiga, é porque o que ele tinha com a outra não era um casamento. Porque o amor é companheirismo. Tem coisa da Vanessa que tem dia que eu quero pegar ela pelo pescocinho, entendeu? E fazer ela o funko da girafa do Madagascar. Alongar o pescoço dela de enforcar. Só que eu entendo. Pobre de mim, coitadinha de mim. Aí eu entendo que nós casamos, as pessoas são diferentes. E eu, pela maneira que eu amo ela, eu tomo cuidado. Eu cuido dela, eu protejo ela, entendeu? Tem coisa que a gente não concorda com o outro, mas se a gente ama, a gente tem que entender a posição. Você não vê isso então como uma restauração, que nem ele perguntou? Eu vejo como uma restauração.